Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre operação com conjuntos. Pois bem, vamos inicialmente começar falando sobre união de conjuntos. Então nós temos aqui dois conjuntos, conjunto A e um conjunto B, certo? Um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e o conjunto B é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3. Vamos determinar então um conjunto, um terceiro conjunto, um conjunto C, formado pelos elementos pertencentes ao conjunto A ou ao conjunto B, ou seja, a ambos os conjuntos. Então vamos prestar bastante atenção quando eu uso essa nomenclatura ou, certo? Eu estou me referindo aos elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então vamos determinar o conjunto C, quer dizer, um terceiro conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B, ou então a ambos os conjuntos. Então, ou significa que o elemento pertence ao conjunto A ou ao conjunto B ou a ambos os conjuntos. Então isso implica que esse conjunto C vai ser formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Ou seja, o elemento 0 pertence a A, muito embora também ele pertence ao conjunto B. Então ele vai fazer parte do conjunto C. Ele pertence a A ou a B. Se pertence aos dois, vale então dizer que ele pertence a esse terceiro conjunto. O 2, ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B, ou seja, ele pertence a ambos os conjuntos. Então ele vai entrar também como sendo elemento do conjunto C, porque ele pertence a A ou B. O elemento 4, ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B, ou seja, ele pertence a ambos os conjuntos. Então ele também vai fazer parte do conjunto C. O número 6, ele pertence ao conjunto A, mas ele não pertence ao conjunto B, certo? Mas como o conjunto que eu quero determinar, ele deve pertencer a A ou B, então se ele, mesmo ele pertencendo só a A, eu vou dizer que ele também vai pertencer ao conjunto C, ele vai fazer parte do conjunto C, Isso sempre obedecendo ao que está dizendo aqui, os elementos pertencem a A ou B. E aqui nós temos então formado o nosso conjunto C, pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Ou seja, o conjunto C assim formado é chamado de união de A e B, certo? Então, a união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B, certo? Então, se alguém pedir, se algum exercício estiver pedindo que eu forme um conjunto formado por elementos que pertencem a um conjunto A ou a B, certo? Eu vou ter então a união dos elementos do conjunto de A com B. E a gente também, nós designamos a união de A e B por A união com B. Lê-se A união com B. Então A união com B é igual. Aqui nós vamos representar o conjunto por compreensão. Nós já vimos isso aqui na aula passada. X tal que X, A união com B é igual X tal com X pertence a A ou X pertence a B, quer dizer, ele pertence ou o conjunto A, ou ele é elemento do conjunto A, ou o elemento do conjunto B. Então, representando por compreensão, fica X tal que X pertence a A ou X pertence a B, certo? Isso é a união com B. Aí aqui nós temos alguns exemplos, Vamos observar esses exemplos. Aqui eu tenho A é igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Conjunto B é igual a 1, 3, 5 e 7. Então A união com B, ou seja,
os elementos que pertencem a A ou pertencem a B, né? Então o 0 pertence a A ou pertence a B. O número 1 ele pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. O 2 pertence ao conjunto A ou ele pertence ao conjunto B. O 3 pertence ao conjunto A ou 3 pertence ao conjunto B. O 4 pertence ao conjunto A ou ele pertence ao conjunto B. E o 5 pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. O 7 pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. O 8, eu poderia acrescentar 8 aqui? Não, por quê? Porque o A não pertence ao conjunto A, mas ele também não pertence ao conjunto B, não pertence a nenhum dos dois, portanto, só os elementos que fazem parte de A ou de B vão ser representados no A união com B, certo? Então, aqui eu tenho a representação por extensão desse conjunto A união com B. E aqui eu também tenho a formação do A união com B, certo? Em forma de diagrama, certo? Eu tenho o conjunto A aqui, certo? E o conjunto B aqui, certo? Então o A união com B ficaria um conjunto maior, né? Poderia definir aqui, ó, A união com B formado por todos os elementos de A união com B. O 1 e o 3, ele pertence aos dois conjuntos, tanto ao A quanto ao B, certo? Ele repete, tanto no A quanto no B, ele é comum ao A e ao B, portanto eu chamo esse 1 e o 3 de interseção, que nós vamos ver mais adiante. Mas por enquanto nós estamos falando apenas de união, certo? Aqui no exemplo B eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o A união com B, ou seja, o elemento que pertence ao conjunto A ou ao conjunto B, todos esses elementos aqui, certo? Aí aqui também, aqui eu tenho representado em forma por extensão, aqui em forma de diagrama, tá? A união então do A com B, formado então por todo esse conjunto aqui. O 1, o 0 e o 2, ele pertence a ambos os conjuntos, tanto faz parte de A quanto de B. Então a gente chama esse conjunto aqui, interior aqui, de interseção. No exemplo C, nós também temos, né, o conjunto A formado pelos elementos 0, 2, o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, a união com B, então, quer dizer, os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, todos esses, certo? Então aqui, ó, por diagrama, nós temos aqui o conjunto A e aqui nós temos o conjunto B. A união, né, que é essa representação aqui, ó, a união com B seria esse conjunto maior aqui, ó, a união com B, juntou, os dois formaram um único conjunto. Tem interseção? Ou seja, há elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B? Não. Portanto, assim, não tem interseção vazia, né? Eu já estou adiantando esse assunto de interseção, porque mais adiante, né, como vocês estão vendo aqui, nós vamos ver interseção de conjunto, né? Já até expliquei, mas vamos repetir. Seja o conjunto A 0, 2, 4, 6, o conjunto B 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos determinar um terceiro conjunto, chamado de conjunto C, formado pelos elementos que são comuns a A e a B, ou seja, pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A, como também pertencem ao conjunto B, certo? Então, se eu tenho o conjunto A aqui, o conjunto B aqui, o conjunto C vai ser elementos que pertencem, por exemplo, o 0 pertence, está aqui no A e está aqui no B. O 2 está aqui no A e está aqui no B. O 4 está aqui no conjunto A e está aqui no conjunto B. O 6 só está no A, o 3 também só está no B e o 1 só está no B. Então a interseção é formada apenas pelos elementos 0, 2 e 4. Então o conjunto C assim formado é chamado de interseção de A e B, certo? Muito fácil. Então vamos repetir aí, vocês podem repetir aí o vídeo aí, e qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula, em que nós vamos dar continuidade a esse estudo dos conjuntos numéricos. Tchau, galera.